utilizando a última explicação que eu dei para a última pergunta, eu vou terminar o vídeo dando alguns exemplos de pesquisas que podem ser feitas na área da genética. E o caminho também que a gente segue quando a gente vai fazendo pesquisa na área da genética. Então, um dos exemplos mais óbvios de pesquisa que pode ser feito é tentar achar uma associação entre uma doença e um gene. Como exemplo, eu vou usar a doença chamada de displasia campomélica. Então, a displasia campomélica é uma doença genética que afeta vários tecidos e alguns dos sintomas principais são alterações esqueléticas. Então, alterações na formação do osso e no esqueleto. Algumas das características mais comuns e mais óbvias são encurvamento de ossos longos, né? Então, encurvamento dos braços e das pernas, pernas curtas, e 11 costelas em vez de 12, né? 11 pares em vez de 12 pares, e genitália ambígua, entre várias outras características, mas as mais visíveis, mais óbvias são essas. Então, vamos supor que você observou vários pacientes que têm displasia campomélica e você quer descobrir se essa doença ela é causada por um gene ou não. E aí, na sua pesquisa, você vai fazer, então, essa investigação nesses pacientes e você descobre, então, que essa doença é causada por um gene chamado SOX9. Então, um tipo de pesquisa é esse. Você tem uma doença, você tenta identificar se tem algum gene responsável por ela ou não. Outros exemplos seria, por exemplo, o autismo, obesidade, essas doenças assim que a gente chama de multifatoriais e multigênicas. Então, são vários genes que estão associados com distúrbio psiquiátrico, com autismo, com obesidade, com câncer. Então, até hoje, existem várias pesquisas que são feitas com autismo, com obesidade, com tudo isso que eu falei. Porque a gente sempre está descobrindo novos genes. Então, essa é uma possibilidade de pesquisa. E também existem várias outras doenças que a gente tenta identificar os genes e até hoje a gente não consegue identificar um gene específico associado com aquelas doenças. Então, não precisa ser uma doença super complexa, multifatorial, multigênica. A gente, às vezes, não está identificando ainda o gene responsável porque a gente não tem as técnicas certas para identificar cada uma dessas coisas. Enfim, seguindo o caminho que a gente seguiria na pesquisa genética. A gente tem, por exemplo, então, o gene SOX9, que a gente sabe que está associado com a displasia campomélica. Então, o segundo passo da pesquisa, então, seria identificar o que é que o gene SOX9 faz. Então, a gente faria a nossa pergunta, que seria, esse gene, como é que uma mutação nesse gene vai gerar aquelas alterações esqueléticas que a gente vê naquelas pessoas? O gene SOX9, ele está codificando uma proteína? Então, para dar um exemplo, o nosso cabelo é feito de queratina, que é uma proteína, e existem genes que codificam queratinas diferentes. Então, no caso do SOX9, a gente poderia investigar, né, fazer uma pesquisa para tentar identificar o que o gene SOX9 faz. Se ele codifica uma proteína, que nem os genes de queratina, que codificam queratinas que formam o nosso cabelo, formam as nossas unhas. Ou o gene SOX9, ele não codifica nada, mas ele está regulando outros genes que são responsáveis pela formação do osso, por exemplo. E aí você faz o seu projeto de pesquisa para avaliar, então, o que o gene SOX9 faz, e você, depois da sua pesquisa, você identifica que o gene SOX9 ele codifica uma proteína, e aí você dá o nome de proteína SOX9. E aí, depois de você, vai vir um outro grupo de pesquisa, e eles vão querer entender como é que essa proteína SOX9, ela causa todas aquelas alterações esqueléticas e reprodutivas. Então, depois de identificar que existe uma proteína, geralmente as pessoas vão identificar onde que ela está expressa e qual que é a função dela, se ela é importante para a formação de algum tecido, para a regulação da célula, se ela trabalha ali sozinha ou se ela está regulando outros genes, outras proteínas, e por aí vai. E aí parece que nunca acaba. Estudo e pesquisa nunca acaba. Sempre tem alguma coisa a mais que você pode estar aprendendo sobre aquilo. Então, mesmo que existam doenças que já tenham
um gene definido, que aquele gene causa uma doença, ela pode estar em várias etapas ali do nosso entendimento sobre aquilo. A gente pode saber que aquele gene está associado com aquela doença, mas a gente não sabe o que aquele gene faz, ou a gente pode saber, então, que aquele gene codifica uma proteína, mas a gente não entende ainda completamente essa rede de funcionamento daquele gene, daquela proteína e de todos os membros que fazem parte daquele, sei lá, complexo que causam as doenças genéticas, porque a genética é muito complicada, porque é uma coisa que está associada com a formação do nosso corpo inteiro, né? Então, é muito comum a gente estudar um gene, uma proteína e descobrir que eles fazem parte de uma rede de várias, sei lá, proteínas e genes que estão regulando uns aos outros. Então, mesmo que exista uma doença que já tem o gene dela definido, você pode estudar outras etapas que estão abaixo. Então, o que aquela proteína faz e como é que é essa rede de funcionamento dessa proteína? Quais que são os outros genes e outras proteínas que estão associados com essa proteína que a gente sabe? Então, esse é um tipo de pesquisa que eu acho que é o mais óbvio, quando você pensa em genética, eu acho que o mais óbvio é pensar nesse tipo de pesquisa, né? Tentar associar um gene a uma doença. E esses tipos de estudo, geralmente você precisa dos pacientes e você precisa de equipamentos caros para fazer essas técnicas e para fazer análise das técnicas também. Mas existem outros tipos de pesquisa que você não precisaria, por exemplo, dessas técnicas caras e envolveria principalmente os pacientes e o desenvolvimento de alguns questionários, por exemplo. Então, um estilo de pesquisa que pode ser feita nesse esquema assim, de questionário eu quero saber se as pessoas que já têm uma criança afetada com uma doença genética, se esse casal estaria disposto a ter outra criança com a mesma doença genética, né? Então, se eles tentariam ter outra criança naturalmente, sabendo que elas correm o risco de ter uma segunda criança com a mesma doença, ou se eles preferem não ter filhos, não arriscar, ou se eles vão atrás de um serviço de reprodução assistida. Então, essa é a minha pergunta, e aí eu vou mandar um monte de questionários para os casais que estão sendo acompanhados no serviço de genética e para todas as escolas públicas de São Paulo, por exemplo. E aí eu vou pedir para só as pessoas que têm uma criança afetada com uma doença genética que eles respondam esse questionário. E aí algumas perguntas que estão no questionário podem ser, por exemplo, quais são os fatores que afetam na sua decisão de ter uma criança ou não com a mesma doença genética? Como que essa criança está indo na escola? Ela tem amiguinhos? As crianças da mesma série dela, elas tratam o seu filho igual ou diferente? Como é que os pais tratam o seu filho? As pessoas no colégio, elas sabem do diagnóstico da criança? Elas estão fazendo algumas modificações para que a criança consiga acompanhar a série? Por exemplo, existe o ensino de Libras para as crianças que são surdas? Então, esse tipo de coisa. Um outro exemplo seria, por exemplo, eu quero saber se as mães, sabendo do diagnóstico da criança, que a criança tem uma doença genética, se elas receberem o diagnóstico e saberem um pouco mais sobre a doença, se isso vai afetar a decisão de uma mãe sobre ter aquela criança ou se elas vão decidir abortar. Então, um exemplo de pesquisa seria eu conversar com as mulheres que estão sendo acompanhadas num serviço de gravidez de risco, por exemplo. Então, são mães que já estão sendo acompanhadas porque, através de um ultrassom, por exemplo, os médicos viram que a criança tem alguma alteração e então essas crianças já estão sendo acompanhadas, né? E aí a minha pesquisa poderia ser, eu converso com essas mães e eu ofereço para elas um exame genético. E eu digo para elas, a gente vai oferecer um exame para vocês e aí depois a gente vai oferecer um questionário. Então, a pesquisa seria, a gente faz o exame genético nessas crianças e nos casos em que a gente tem os diagnósticos, a gente vai fazer um questionário com as mães e vai perguntar
agora que você sabe qual é a doença que essa criança vai ter e o que você pode esperar um pouco do futuro para essa criança, qual era a sua opinião antes? Você já queria ter essa criança ou você já estava pensando em abortar? E agora que você sabe um pouco mais sobre essa doença, a sua decisão, ela mudou ou ela continua a mesma? Você ainda vai querer ter essa criança mesmo sabendo, né, das dificuldades que vai ter? Ou você vai decidir abortar? E esse tipo de pesquisa, por exemplo, ele pode ser usado então para criação de políticas públicas. Então, se a gente sabe que o exame genético e, consequentemente, o diagnóstico, ele pode alterar a opinião que as mulheres têm, pode alterar a decisão delas entre ter uma criança ou realizar o aborto, a gente pode criar uma política pública para poder oferecer esse exame para as mulheres. Agora, se a gente faz essa pesquisa e a gente vê que as mulheres não mudam de ideia, então a gente tem ali um argumento para não criar uma política pública dessa, porque seria meio que inútil, porque as mulheres fazem o exame genético e mesmo assim elas continuam querendo abortar se elas já queriam abortar antes, ou elas continuam querendo ter a criança quando elas já queriam ter a criança antes do exame genético, mesmo sabendo que a criança ia ter alguma doença quando ela nascesse. E por fim, existe um outro estilo de pesquisa que eu acho que é o mais interessante, que eu mais gosto na área da genética humana e aconselhamento genético, que são os estudos voltados mais para a ética. Então, são estudos que não precisam de pacientes e também não precisam de equipamentos caros para realizar os exames genéticos. E eu acho eles muito interessantes, é a minha área favorita, a parte de ética. Antes de dar um exemplo de estudo ético, eu vou pegar o exemplo anterior em que eu estava falando sobre políticas públicas, né? Então, a gente pode fazer um outro exemplo assim de estudo voltado para políticas públicas, por exemplo, seria um estudo em que eu quero analisar quanto que o Estado está gastando ali no SUS para ficar cuidando das crianças que têm doenças genéticas e elas nunca saem da UTI. Então, eu quero ver quanto que o Estado está gastando ali para cuidar daquelas crianças, né, que ficam 2, 5 anos na UTI. Ou então, para a gente poder cuidar daquelas crianças que têm doenças metabólicas e que aí a gente tem que ficar dando um leite especial por 1, 2 anos para aquelas crianças. E aí o meu estudo vai ser um estudo assim estatístico e eu vou analisar basicamente isso, quanto que o Estado está gastando para poder cuidar dessas pessoas, né, da população que tem uma doença genética, que é uma doença que não tem cura. Então, é um custo muito grande para o Estado. Esse é meu projeto de pesquisa. E aí, a partir disso, a gente chega à conclusão de que a gente está gastando muito dinheiro. E aí, a gente desenvolve, então, umas políticas públicas, ou a gente estabelece, a partir desse estudo, a gente tem uma base, né, um argumento para dizer quanto que a gente deveria gastar ali no SUS, quanto dinheiro que deveria ser guardado para a saúde, para o SUS, para a gente poder tratar dessas pessoas da população. E aí entra a ética, então. Um outro estudo de pesquisa que a gente poderia fazer, então, eu chego e eu vejo, nossa, a gente está gastando muito dinheiro para cuidar das pessoas que têm doenças genéticas. Existe algum argumento ético e moral que eu poderia usar para sugerir uma política pública em que a gente não vá ficar gastando dinheiro com essas pessoas? E aí, então, a gente pode fazer um estudo que seria mais focado para análise de artigos e livros e pensamentos de filósofos antigos e sociólogos e pessoas assim. Então, no caso, esse tipo de pesquisa, ele não precisa de pacientes, não precisa de equipamentos caros e a pesquisa vai focar mais em mim, né? Estudando um monte de livros e artigos que foram escritos por outras pessoas, tipo Aristóteles e Adam Smith e John Stuart Mill, todas essas pessoas assim que estudam ética. Eu vou fazer uma análise para ter argumentos para criar essa política pública que eu acho que deveria ser criada, por exemplo, né? E também análise de casos anteriores. Então, se existem casos em outros países, por exemplo, os Estados Unidos, em que foram criadas essas políticas públicas, elas tiveram um resultado positivo ou negativo.
Então, imagina uma doença genética que a criança vive uns 2 a 5 anos, mas ela está o tempo todo internada. Então, eu quero criar uma política pública para prevenir os casais de terem mais crianças com essas doenças, porque tem um gasto muito grande no Estado. Então, eu vou fazer uma análise nos textos e análise de casos em outros países para ver se existe assim um argumento ético e moral que me daria um embasamento para criar essa política pública. E aí, no seu estudo literário, você vai começar a estudar coisas e vai começar a pensar coisas do tipo: o que eu criando essa política pública de prevenção de doenças genéticas, o que eu quero dizer para a população com isso? De alguma forma eu estou dizendo para as pessoas que têm doenças genéticas que elas não mereciam viver, ou então que o Estado, o dinheiro do Estado não deve ser focado nessas pessoas. Então, quando você estuda ética e moral, essas coisas todas, você começa a ter essas outras ideias, outras dúvidas. E não é só, tipo, pensar no dinheiro, né? Então, às vezes você tá pensando, tá, mas a gente não tem dinheiro suficiente na saúde, no SUS, a gente não tem dinheiro para ficar focando esse dinheiro em pessoas com doenças genéticas que são muito custosas para o Estado. E aí você pensa nessas políticas públicas, mas aí quando você faz um estudo desses, por exemplo, você começa a pensar: o que eu quero, qual é a mensagem que eu quero para passar para a população? Então, eu tenho argumentos a favor das políticas públicas, que é que a gente não tem dinheiro suficiente, mas eu também tenho argumentos contra, porque se a gente fizer uma política pública dessa, a gente vai estar falando para as mães, tipo: ah, olha só, essa criança não merece viver, porque ela vai dar muito trabalho para o Estado, sabe? Então, tem esse tipo de estudo também. E aí, como eu disse, esse tipo de estudo é uma análise de textos de vários filósofos, mas também pode ser análise de caso. Então, eu poderia meio que tomar como base o esquema da China, né, de o Estado pagar a educação e a saúde, assim, para um filho. Eu não sei detalhes, né, eu sei o que as pessoas têm ideia de como é a China, né. O primeiro filho, lá na China, as pessoas do Estado ajudam. Agora, o segundo é você que vai pagar as coisas do seu próprio bolso. Então, eu poderia fazer uma análise avaliando esse esquema assim, da China e meio que trazer isso para o Brasil também. E pensar nisso das políticas públicas, né? Então, criar, por exemplo, avaliar qual que seria os argumentos éticos e morais a favor de uma política pública que diz que a gente vai dar toda a assistência ali da saúde, né? Assistência hospitalar para criança, a primeira vez que aquele casal tem uma criança com uma doença genética. Agora, a partir da segunda criança, é você que vai pagar do seu bolso, porque, tipo, a gente até queria poder ajudar todas as pessoas, né? Que é o serviço único de saúde, a gente quer valorizar cada pessoa, cada cidadão brasileiro, mas a gente também tem que ter consciência de que a gente não tem muito dinheiro para ficar tratando de todo mundo. Então, se você já teve uma criança com uma doença genética e você sabe que você corre o risco de ter uma segunda criança com a mesma doença genética, que vai ficar ali 2 anos numa UTI e vai gastar muito para o Estado, se você quiser correr o risco de ter uma segunda criança, você que vai pagar essa internalização dessa criança, né? Internação da criança. Então, um tipo de estudo seria esse, né? Um estudo meio que analisando a ética por trás de uma política pública dessas. Se existem argumentos a favor e argumentos contra e quais que são esses argumentos. Enfim, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante e que eu tenha elucidado um pouquinho mais sobre quão vasta é a pesquisa na área de genética, que não é só uma simples pesquisa entre esse gene está causando essa doença. Então, não é só isso. Espero que vocês tenham achado interessante também. E é isso, lembrando de que quem tiver interesse em apoiar o meu canal pode ir no link que está na descrição do Apoia-se. E também vocês podem divulgar o canal para quem vocês quiserem, para ajudar o canal a crescer. E é isso. E obrigada pela pergunta, Matheus. Quem quiser continuar perguntando também pode fazer as perguntas nos comentários que eu vou lendo e respondendo à medida que eu tiver tempo.